Buen día para todos, estamos en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y a esta hora tenemos el privilegio de saludar al presidente de este país, al señor Michel Temer. Presidente Michel Temer, gracias por aceptar esta entrevista con Deutsche Welle. Gracias por invitar-me, por convidar-me para esta entrevista, fico muito grato. Presidente, en los últimos meses hemos escuchado muy buenas noticias sobre la economía brasileña. Brasil ha logrado recuperarse luego de una profunda crisis que atravesó. ¿Cómo hacer y qué está haciendo usted para lograr que esa recuperación sea sostenible a largo plazo? Ela será sustentada a longuíssimo prazo, porque nós fizemos estas reformas com muito cuidado. Vou lhe dar um exemplo. Nós estabelecemos um teto para os gastos públicos, mas não fizemos de um ano para o outro. Nós estabelecemos um prazo de 20 anos, podendo ser revisto este teto daqui a 10 anos. Para que isto? Para que você comece a gastar no poder público apenas aquilo que você arrecada. Então, quero dizer que esta reforma foi uma reforma muito responsável, como também, para dar mais um exemplo, a chamada modernização trabalhista, que estabelece uma segurança jurídica extraordinária na relação entre empregado e empregador. Presidente, además de esas medidas que nos acaba de mencionar, ¿qué otras medidas tiene el gobierno brasileño para apoyar al alto grupo, a la alta cifra de personas en extrema pobreza? Se habla de 13 milhões de pobres em Brasil. Na verdade eram 14,5. Quando nós falamos nem 13 milhões, hoje cerca de 12 milhões e 800, o que significa que caiu mais de 1,5 milhão de pobres no Brasil, porque recuperaram o emprego. Nós estamos falando do emprego, por enquanto. Quanto à pobreza, nós temos também um número muito grande, mas é um número que não ultrapassa 12 milhões, e nós mantemos um programa social chamado Bolsa Família, que entrega um valor mensal para as famílias que cumpram determinados requisitos, e, ademais disso, como nós não queremos que as pessoas permaneçam permanentemente na pobreza, nós lançamos um programa governamental chamado Progredir, ou seja, os filhos dos bolsistas poderão ser empregados em supermercados, bancos e outras tantas entidades empresariais, com vistas a sair do Bolsa Família, a progredir, ou seja, incluir-se ainda numa classe média, ainda que no primeiro nível, mas uma classe média que não dependa mais do Bolsa Família. Outro programa social que nós temos é um chamado financiamento estudantil para as universidades, porque há pessoas que não conseguem pagar a universidade, não ingressam na universidade pública, ingressam numa universidade privada, lá são obrigados a pagar, e nós financiamos todo o seu curso. E ele só passa a pagar, a devolver esta importância anos depois da sua formatura. Bueno, otra preocupación de los brasileños, presidente Temer, es el tema de la seguridad. Usted hace algunas semanas firmó un decreto para aprobar una intervención federal en Río de Janeiro y el ejército ha tomado control de Río de Janeiro. ¿Ya hay resultados de esta medida? ¿Qué se ha visto desde la llegada del ejército a Río de Janeiro y por qué tuvo que llegar a ese punto? Duas coisas. Primeiro, nós fizemos esta intervenção parcial no Rio de Janeiro, porque foi uma intervenção não no Estado, mas apenas na área de segurança pública e na área penitenciária. Mas, em segundo lugar, como o tema da segurança pública é um tema que, digamos, preocupa todo o país, nós acabamos criando na área federal um ministério extraordinário, é verdade, mas um Ministério de Segurança Pública, que vai coordenar a segurança pública em todo o país. Lá no Rio de Janeiro, nós estamos completando precisamente amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui uns dias, nós vamos completar um mês da intervenção no Rio de Janeiro, com resultados já palpáveis, sensíveis. Por exemplo, houve uma apreensão de drogas de quase 1,5 milhão de toneladas de cocaína. Não é? Houve a apreensão de armas e equipamentos, as balas, né? De mais de 25 mil balas, né? Equipamentos, hein? Munição. Que, na verdade, alguém me disse ontem, ele significaria 25 mil tiros dados pelo banditismo. Tudo isso foi apreendido. Então, embora com pouco tempo, e essas coisas se resolvem ao longo do tempo,
A intervenção no Rio de Janeiro, sob o foco da segurança, já começou a dar resultado. Mas, além disso, nós estamos também preocupados com os programas sociais. Estão se iniciando programas sociais de reinserção das crianças, especialmente das favelas, né? No meio social. De um lado, o combate ao banditismo. De outro lado, o combate à insegurança social. É o que estamos fazendo no Rio de Janeiro. Presidente, a pesar de las buenas noticias en términos económicos, a pesar también de los esfuerzos de su gobierno en el tema de seguridad, su imagen se ha visto un poco afectada, muy afectada de hecho, por denuncias de corrupción. ¿Cómo afronta usted y qué responde usted a estas denuncias y a estos señalamientos de corrupción en su contra? Em primeiro lugar, isto é uma revelação a todos que nos veem e nos ouvem, que as instituições no Brasil estão funcionando com toda tranquilidade. O Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, não é? O Legislativo, o Executivo, o Judiciário, todos eles funcionando com a mais absoluta tranquilidade, porque de vez em quando se diz que há um movimento governamental com vistas a eliminar estas possibilidades investigatórias. Nós não fazemos isso. Ao contrário, incentivamos. Agora, no caso das denúncias relativas à presidência da República, eu vou usar uma expressão aqui, que depois você traduzirá, mas são denúncias pífias, quer dizer, sem nenhum significado, fruto, na verdade, de um fiscal geral, de um procurador da República, que resolveu ter um protagonismo muito acentuado no nosso país, e o melhor protagonismo que ele poderia ter seria investir na sua atuação contra o presidente da República. A mim não impressiona minimamente e não preocupa minimamente, penso eu, o povo brasileiro que está vendo as conquistas que nós obtivemos ao longo do tempo. Aliás, no tocante a mesmo empresas alemãs, você sabe que ontem ainda a Siemens do Brasil, fazíamos um ato aqui, assinando novos investimentos no Brasil. Ya que usted habla de empresas alemanas, tenemos entendido que hace un par de semanas habló con la canciller Angela Merkel. También hace poco habló usted de que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea estaba muy cerca. ¿Qué es lo que falta para que sea un hecho este acuerdo? Falta apenas uma questão relativa ao setor automotivo do Brasil. O setor automotivo, até 2 anos e meio atrás, quando não estava no governo, estava com um índice negativo muito grande. Hoje está com um índice positivo enorme. Basta dizer a você, para dar um número, que a produção aumentou mais ou menos de 26% a 27% nestes últimos tempos, fruto da nova política econômica governamental. Primeiro ponto. O segundo ponto é que isto representa milhares ou milhões de empregos no nosso Brasil. E o ponto que ainda está levemente pegando é a questão do setor automotivo, porque o setor automotivo quer um período de transição para acolher o impedimento de novas taxas, enfim, novos tributos que pudessem recair ou não recair sobre o setor. Eu conversei com isso até com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, com o presidente de governo da Espanha, Mariano Rajoy, não é? Depois falei com o Macri, tive reunião com ele, com o Cartes do Paraguai, e nós todos estamos chegando a um ponto comum. Depois de 19 anos, veja bem, 19 anos que se tentou fazer o acordo, pela primeira vez nós estamos às portas de concretizar esse acordo. Ou seja, basta flexibilizar um pouquinho nessa questão da transição da questão automotiva que nós estaremos fechando em definitivo este acordo. Bueno, tenemos entendido que también usted habló con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a propósito de una posible alianza, un posible pacto entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nós temos como tese a abertura absoluta do Brasil para o mundo. Nós somos contra qualquer espécie de protecionismo e hoje é muito importante você aliançar-se, fazer aliança com blocos já existentes. Então, nós no Mercosul temos discutido muito esse assunto, fazer um bloco maior com a Aliança para o Pacífico. E com o presidente Paulo Kuczynski, né, eu falei até muito rapidamente, confesso, na posse do presidente Pinheira, conversamos lá uns 10, 15 minutos sobre essa possibilidade. Agora, nada ainda oficial.
Presidente, antes de despedir y de hablar del legado que deja su presidencia, ¿nos puede decir algo sobre la situación en Venezuela? ¿Cuál es la posición en este momento del gobierno brasileño con respecto a la crisis que se vive en ese país? Nós temos uma relação com a Venezuela que é uma relação institucional, ou seja, é de Estado para Estado. Não é exatamente, digamos, concordando com o governo que lá existe, não é de governo a governo. Até num dado momento, eu confesso, nós quisemos praticar um gesto humanitário, que era remeter remédios lá para a Venezuela, mas, curiosamente, o governo recusou essa oferta de remédios que o Brasil mandaria. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos um afluxo de venezuelanos, refugiados, né, venezuelanos, que vêm para o Brasil, como têm ido para outros países latino-americanos, aqui da América do Sul. Hoje nós temos praticamente 80 mil refugiados aqui no Brasil, que entram pelo estado de Roraima, que é um estado próximo da Venezuela. E eu estive lá em Roraima, cuidando precisamente de dar amparo a esses refugiados. E toda a política governamental está voltada para isso. Nós estamos dando amparo aos refugiados, de um lado, Sim. sob o foco humanitário. Sob o foco político, nós temos feito críticas ao que acontece na Venezuela. Nós queremos que lá haja eleições livres, com a participação de todos, sem nenhuma perseguição de quem é contra ou a favor do governo, porque é importante restabelecer a democracia plena na Venezuela, já que o Brasil mantém, de Estado a Estado, boas relações e sempre manteve boas relações com a Venezuela. Presidente, finalmente y brevemente, díganos cuál es el legado que deja la presidencia de Michel Temer. Reformista. Reformas que eram desejadas há mais de 20 anos e nenhum governo conseguiu fazer. Nós, num prazo de menos de 2 anos, fizemos as reformas fundamentais para recuperar a economia do país, como recuperada está, não é? E para promover esse desenvolvimento sustentável a que você aludia. Presidente de Brasil, Michel Temer, gracias por habernos acompañado en Deutsche Welle en esta entrevista aquí en Sao Paulo. Muito obrigado a você. Obrigada.